Olá, me chamo Tayana Daniela, sou enfermeira obstetra. Hoje atuo no Núcleo de Educação Permanente do Hospital da Mãe de Mesquita. Trouxe a temática atendimento ao parto normal vaginal nas unidades de saúde. Sabemos que existem as maternidades dispostas pelo Estado do Rio de Janeiro, porém, com a iminência do parto, com a distância, muitas mulheres procuram unidades que não são maternidades e chegam no período expulsivo, chegam com um trabalho de parto avançado. Nossa agenda de abordagem é a avaliação básica do pré-natal e assistência durante o parto normal. Temos que lembrar sempre e trazer à luz de Michel Odan, que fala da humanização do parto e fala que a maneira como nascemos tem efeito por toda a nossa vida. Enfim, o que significa parto? A definição do parto pela obstetrícia, isso dentro de um dicionário, é o conjunto de fenômenos mecânicos e fisiológicos que levam à expulsão do feto e seus anexos do corpo da mãe à parturição. Ou seja, é um conjunto de efeitos em cascata. Muitas vezes denominamos o parto como trabalho árduo, usando uma analogia ao trabalho de parto fisiológico. Como a gente pode reconhecer essa gestante que chega na unidade de saúde? Se ela tiver no início da gestação, ela não vai apresentar aquele abdômen gravídico, porém, ela pode relatar a gestação. Como é que a gente pode saber quantos meses, para a gente ter uma noção da nossa assistência? Primeiramente, a gente pergunta a DUM. O que significa DUM? Data da última menstruação. Hoje, com o advento da internet, nós podemos lançar mão de consultar com uma calculadora gestacional, fazendo uma procura rápida no navegador de pesquisa. Com a DUM em mãos, a gente pode jogar dentro desse aplicativo e ele vai gerar a quantidade de semanas que a gente pode fazer um cálculo aproximado de quantos meses essa mulher vai estar relatando. Se ela tiver um exame, um teste de gravidez positivo, muitas vezes as mulheres fazem aquele teste de gravidez que é vendido nas farmácias e levam e guardam aquele teste que vem com aqueles 2 tracinhos. Ou senão ela pode também levar um exame de sangue. Ou se ela tiver já mais com advento, né, um período mais prolongado, ela já ter feito uma ultrassonografia, na ultrassonografia lá embaixo vem quantas semanas ela está. Por exemplo, ela fez uma ultrassonografia em fevereiro com 8 semanas. A gente pode jogar dentro no navegador da internet e fazer o cálculo de semanas. E o que a gente pode também lançar mão dessa gestante? Se a gestante chega procurando unidade de saúde, às vezes ela não tem conhecimento que ela tem que ir para a maternidade. Se ela tiver com cartão de pré-natal, que foi iniciado em algum lugar de atenção básica, o cartão de pré-natal, ele funciona como um prontuário portátil. Aquela mulher, ela leva aquele cartão de pré-natal com ela. Lá podemos observar se ela tem alguma doença, se ela já tem gestações anteriores, se ela teve perdas gestacionais anteriores, se ela tem algum tipo de exame laboratorial registrado, podemos olhar esses exames laboratoriais, olhar o número de consultas que indica se ela teve adesão ao pré-natal ou não, olhar também se ela tem os exames, os testes rápidos para ISTs, que é o teste de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Se essa mulher só quiser uma orientação e procurar sem nenhum estado de emergência, nós podemos falar para ela procurar a maternidade de referência. Aqui eu trago uma analogia entre meses e semanas. Muita gente tem a dificuldade de saber, estou com 28 semanas, quantos meses isso se referencia. Aqui tem uma tabela que mostra o primeiro mês de 1 a 4 semanas, segundo mês de 5 a 8 e assim sucessivamente. Os 9 meses, ele corresponde de 36 semanas até 40 semanas. Lembrando que uma gestação fisiológica, ela pode ir até 42 semanas. Dependendo da literatura, alguns comungam de acordo de 41 semanas e 3 dias e outros até 42 semanas, tá? E a gente tem a classificação da idade gestacional para saber se esse bebê ele é um bebê prematuro, um prematuro extremo.
Se esse bebê nasceu entre 23 a 25 semanas, ele é um prematuro muito extremo, que é por volta do 6º mês. Se ele nasceu de 26 a 29 semanas, é um prematuro extremo que fica em torno de 7 meses. De 30 a 33 semanas, ele é o prematuro considerado moderado, que vai ser por volta de 7 a 8 meses. Um prematuro leve é de 34 a 36 semanas, que já permeia os 9 meses. O bebê a termo é de 37 a 41 semanas e o pós-termo é o bebê de 42 semanas ou mais. Se eu tenho um bebê que essa mulher entra em trabalho de parto antes das 23 semanas, ou seja, 22 semanas, ele é considerado um aborto, que é uma interrupção da gestação antes do início do período perinatal. E essa definição é pela OMS, que corresponde a 154 dias ou o peso de menos de 500 gramas. O aborto ele pode ser classificado como um aborto precoce antes das 13 semanas e um aborto tardio após 22 semanas. Isso é diferente de um aborto que seja um aborto que ocorre ou um aborto que é feito. Agora eu vou mostrar para vocês como podemos observar os sinais clínicos de uma mulher que está gestante. A mulher, quando está gestante, ela tem uma evolução uterina, ou seja, esse útero ele vai aumentando de tamanho. Ou seja, ele sai da altura ali da sínfise púbica e vai evoluindo até a altura do apêndice xifoide. Na marca que está o número 8, a gente pode ter uma gestação em torno de 8 semanas e aonde está a marca do número 40 é uma gestação que já está se encaminhando para o seu final, tá? Então, na gestação de primeiro trimestre, o fundo de útero, ele é palpável na sínfise púbica. E uma gestação já de 9 meses, entre 36 a 40 semanas, é palpado o fundo de útero lá perto do apêndice xifoide. Existe uma manobra chamada manobra de Leopold, que ela é feita, ela é uma manobra que não é invasiva, que a gente pode diagnosticar posição fetal e situação fetal, tá? Na primeira figura, a gente vai palpar o fundo de útero. A gente faz a mão em forma de conchas e apalpa. Nisso que a gente vai apalpando, a gente pode perceber se aquela estrutura que está apalpando, ela tem uma estrutura semelhante a uma nádega ou semelhante a uma cabeça. Na segunda parte da manobra, a gente deixa uma mão em forma de concha em fundo de útero e a outra a gente vai descendo pela lateral da barriga. Nessa lateral do abdômen, o que a gente vai palpar? Achar o dorso. O dorso ele tem uma forma mais contínua. Achando o dorso do bebê, a gente vai poder classificar se o dorso está do lado esquerdo ou do lado direito. A terceira parte da manobra, a gente vai palpar em cima da sínfise púbica, para achar aonde está a outra parte da estrutura, ou seja, a estrutura da parte da nádega ou a estrutura da cabeça. E a quarta etapa, nós vamos saber como é que esse bebê está posicionado. Se ele está transverso, se ele está córmico ou se ele está cefálico. O que é importante nós ficarmos atentos quando a gente vai fazer o exame da mulher? Se ela está apresentando sangramento, se ela tem redução do movimento fetal, que a gente pode questionar se o bebê mexeu quantas vezes hoje, como é que ele está mexendo, você sentiu que ele está mexendo. Se ele tem algum líquido meconial, que é quando o bebê ele evacua dentro da barriguinha da mãe e sai um líquido de cor esverdeada pela vagina. Se essa mulher apresenta febre, se essa mulher apresenta saída de pus pela vagina, se essa mulher realmente com a queixa de dor, você vê o bebê coroando ali pela vagina. E se ela teve partos anteriores. E vamos falar dos sinais de parto. O primeiro sinal de parto que a gente considera é a dilatação do colo uterino. A dilatação ela vai aumentando à medida que o trabalho de parto se desenvolve, mas só consegue ser observada através do toque vaginal. O toque vaginal ele é feito pelo médico obstetra ou pelo enfermeiro obstetra. As contrações,
que é o motor do trabalho de parto, que indica o início do trabalho de parto, e são sempre acompanhadas de dor, que não diminuem ao repouso e muitas vezes não diminuem nenhum tipo de medicação. Elas podem acontecer a partir de 37 semanas, elas são regulares, elas são ritmadas quando estão em trabalho de parto. As mulheres, antes das 37 semanas, 35, 36 semanas, elas têm as contrações de treinamento, que é um ensaio para o trabalho de parto. Essas contrações que são ritmadas, os regulares, que elas aumentam inicialmente, elas começam com intervalos de 20, depois um intervalo de 15, intervalo de 10, chega a um intervalo de 5 minutos. Isso já mostra que ela tem um motor de trabalho de parto e essa mulher está em trabalho de parto. Os períodos de trabalho de parto normal ocorrem de forma seguida e incluem a dilatação do colo do útero, o período expulsivo e a saída da placenta. E como a gente pode identificar e conduzir esse parto se chega essa gestante na nossa unidade? O primeiro estágio, que é o visual, que a gente consegue visualizar e sentir com as mãos sem ser de forma invasiva, são as contrações uterinas. De 3 a 4 contrações no intervalo de 10 minutos e cada contração com duração de 1 minuto. Eu tenho que olhar o intervalo dessa contração e a intensidade dessa contração em minutos. E essa contração vai causando a dilatação do colo. E observar, mais de 5 contrações pode indicar taxistolia, ou seja, esse bebê tem que entrar em atenção porque ele vai entrar em sofrimento fetal. Então, é para a gente ligar o sinal de alerta. A partir do segundo parto, o motor do trabalho de parto costuma ser mais rápido e pode durar minutos ou pode durar horas. É uma variável bem difícil da gente falar em tempo, porque cada organismo é um organismo, cada mulher é uma mulher, é um corpo. Então, tem que ser olhando, observando e para a gente poder conduzir essa mulher. O segundo estágio é a descida do feto e nascimento. O segundo estágio é o estágio mais longo e ele é dividido em etapas. O que acontece? São os puxos. Esses puxos são aquela sensação de que a mulher pode evacuar. É uma dor em forma de puxo, que é denominada essa dor. A mulher fala, eu tô com vontade de ir no banheiro. Aí muitas pessoas acham assim, se ela está com vontade de evacuar é porque ela está em iminência de trabalho de parto. Mas às vezes a própria força que esse bebezinho está fazendo lá no canal de parto da mulher pode dar essa sensação de puxo e ela relatar isso. E muitas vezes quando ela está com aquela vontade iminente é porque a cabeça do bebê já está ali dentro do canal vaginal. Aqui tem um vídeo que mostra a dilatação cervical do colo. Pode-se observar o bebezinho na posição cefálica, encaixando. Ele fica bem apertadinho. E embaixo pode-se observar a dilatação do colo uterino. E esse bebê ele vai dilatando e ele vai fazendo a descida dele dentro dos planos. E ele vai caminhando para o canal vaginal. Isso não acontece de forma tão rápida como o vídeo. E ao mesmo tempo que ele vai descendo, ele vai fazendo a rotação, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. O segundo estágio, o que acontece? A descida, como a gente viu no vídeo, que é encaixe da pelve materna. A flexão, que é o eixo mais longo da cabeça, que passa pelo eixo mais longo da pelve. A rotação que a gente viu no vídeo, que a cabeça roda, porque ele pode encontrar algum tipo de resistência na pelve. E a cabeça fetal, que é a parte final, já está coroando, que é abaixo do arco púbico. Ou seja, ela não tem mais como retornar. Dali, a tendência do bebê é o nascimento. O segundo estágio, a gente já tem a extensão do polo cefálico, que muitas vezes pode aparecer uma circular de cordão. É importante a gente não tentar romper o cordão e sim tentar retirá-lo de forma segura. A cabeça volta à posição assumida antes da rotação interna, como a gente viu no vídeo, e tem a rotação externa,
que é quando os ombros eles vão passar pelo o diâmetro antero-posterior da pelve, sem fazer a cabeça também então gira, e ele nasce olhando como se estivesse olhando para as pernas da mamãe. No segundo estágio, o importante é não fazer o puxão, porque eu posso causar uma lesão de plexo braquial no neonato. Essa lesão de plexo, às vezes elas podem, dependendo da extensão, porque você faz uma lesão de nervo, ela pode ser reversível ou não ser totalmente reversível. Então, isso pode causar danos à saúde do bebê. E lembrando sempre que não se faz essa tração para baixo, a gente sempre tenta fazer a tração puxando para cima, como está indicando as setas aí na figura, tá? Eu tô falando de um parto, gente, mostrando um parto sem distócia. Aquele parto que chega a mulher, às vezes, na unidade, já parindo, e a gente só tem o ato de aparar o feto. No terceiro estágio, a gente tem a saída da placenta, que é chamado também de dequitação da placenta. A placenta, a gente tem que observar que ela pode ficar retida se ela não for expulsa até 30 minutos após o parto. Muitas vezes a placenta ela sai 5 minutos depois do parto, mas às vezes ela pode demorar um pouquinho. Muitas vezes nas unidades que não são maternidades a gente não tem a ocitocina, então essa placenta pode ter um pouquinho de demora para sair, tá? E aguardar até 60 minutos se houver um segundo estágio fisiológico para a saída da placenta. O importante de quando ocorre essa situação a gente pegar o bebê e colocar logo no contato do seio materno. Por quê? Quando a gente coloca esse bebê em contato pele a pele com a mãe, oferta uma amamentação no primeiro minuto de vida, se esse bebê nasce chorando, nasce com bom vigor, é porque ela vai conseguir produzir uma ocitocina fisiológica e essa dequitação da placenta ela vai ser muito mais fácil. Independente de estar dentro de uma unidade que não seja maternidade, a gente também tem que pensar no terceiro estágio, que é o clampeamento do cordão. O ideal é a gente esperar de 1 a 3 minutos até esse cordão parar de pulsar. Lembrando sempre se for um bebê que não nasce com sofrimento, ou seja, esse bebê nasceu chorando, ele está com boa vitalidade. Na ausência do clamp, fora da maternidade, pode-se fazer o pinçamento 3 centímetros do abdômen do bebê e outra com 3 centímetros de distância, como está aí na figura, e dali fazer o corte do cordão umbilical. E se for encaminhado para a maternidade, deixa com aquela pinça ali no cordão que ficar ligado, na parte do cordão que ficar ligado ao bebê. Ou seja, no terceiro estágio, o que acontece? A ocitocina, que se a gente não tiver na unidade, a gente refere quando for levar essa paciente transferida. O clampeamento do cordão, 1 a 3 minutos, quando ele parar de pulsar, sempre lembrando se o feto, né, que agora é um bebê, nascer com boa vitalidade. E a massagem uterina, que é feito na região suprapúbica, que também ajuda ali de 15 minutos, 15 segundos, a gente vai fazendo uma massagenzinha ali na região suprapúbica que também ajuda na dequitação da placenta. Esse cordão que fica, a gente tem que sempre lembrar que não podemos ficar soltando pipa. O que é soltar pipa? É ficar fazendo aquele movimento de vai e vem. Que isso, o que pode ocorrer? Eu posso fazer um rompimento desse cordão e a minha placenta ficar retida dentro do ventre materno. Então, é importante fazer sempre uma tração contínua, sempre em direção ao quê? Mais reto e um pouquinho para baixo, tá? De forma suave, para não ter risco de rompimento desse cordão. Observar a integridade da placenta, se possível, colocar essa placenta depois de dequitada num saco plástico, identificada e encaminhar junto com a puérpera, que ela foi encaminhada para a maternidade. Só em questão de saber, se puder registrar, que é muito importante, saber como é que foi a saída dessa placenta. Se ela sair conforme a primeira figura, saiu a face fetal, que é chamado de Baudeloc-Schutz, e se saiu conforme a segunda figura, é a face materna, que a placenta foi dequitada em Duncan.
E com recém-nascido? Esse recém-nascido nasceu bem? Como é que eu vou cuidar dele? Primeiramente, primeiramente eu vou anotar a hora do nascimento. Vou fazer secar esse recém-nascido, mesmo pode secar ele no ventre da mãe, com uma compressa estéreo, tá? Mantê-lo aquecido em contato pele a pele, colocar um campo, porque o bebê ele tende a perder muito calor, então é importante, já que a gente não tem um bercinho aquecido, uma UCR, a gente manter esse bebê o máximo aquecido para evitar que ele venha fazer uma dificuldade respiratória e outros eventos. E encaminhar para a maternidade que ele for referenciado. Existe um protocolo, né, que é o score de Malinas ou contagem de Malinas, que facilita em critérios para saber se eu tenho tempo, um delta T para transferir essas gestões. Então, o que eu uso nesse critério? Número de gestação anteriores, duração do trabalho de parto, duração das contrações, o intervalo das contrações e a perda de líquido ou não. Então, eu vou usar esse score, né, fazer essa contagem dentro desse protocolo. Se esse protocolo tiver menor que 5, eu tenho uma boa margem de tempo de colocar essa mulher numa ambulância e fazer um transporte simples, que vai dar tempo até a maternidade de referência. Se for entre 5 e 7, eu vou precisar já de uma unidade básica, e se for maior que 7, é necessário de uma unidade um pouquinho mais avançada, porque eu posso ter iminência de parto dentro dessa ambulância, tá? E ficar observando e com um profissional que tiver ali, que tenha um pouco mais de manejo ali para essa situação, tá? Se tiver algum profissional que tem algum tipo de expertise em dilatação, isso aí é uma tabela que pode ser usado como parâmetro, tá? 5 centímetros, eu ainda vou ter um tempinho de parto, 1h30, posso contar 1h30, se essa mulher for uma butípara, se essa mulher tiver 2 partos, 3 horas. Lembrando que isso não é uma regra, porque cada corpo é um corpo, mas isso também pode ser um instrumento que pode dar uma orientada dentro de uma unidade que não for maternidade, para poder orientar os profissionais a saber qual o tempo hábil que se tem para poder prestar cuidados a essas gestantes, tá? E as necessidades de transferências urgentes? É o risco de parto iminente, se observar que é um parto com distócia, que é um parto pélvico, tá? Um prematuro avançado, como a gente já falou nos slides anteriores, perdas sanguíneas acentuadas, que pode-se observar que essa mãe pode ter algum tipo de comprometimento hipovolêmico, tá? Se essa mãe tiver com uma pressão elevada, grave, isso pode causar pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que é quando se tem a convulsão, que é algo que pode causar um dano neurológico a essa gestante. Quando tem a ruptura uterina, que é observado que sai pedaços de placenta via vaginal antes do feto, a gente tem que lembrar que a placenta é que dá suporte de oxigênio ao feto e é ela que mantém esse feto ali nutrido. Então, se eu tenho uma ruptura uterina e tenho o DPP, que é o descolamento de placenta, eu comprometo a vitalidade desse bebê. E lembrar sempre que o parto tem hora certa, não hora marcada. Deixo o nosso contato lá do NEP do Hospital da Mãe, hmãenep@gmail.com, e obrigada.